Eu sou a Bia. Eu sou a Adri. E a gente está hoje aqui com a Rafa Crepaldi, que é a maquiadora regional da NARS, que ensinou a gente a fazer esses dois looks lindos agora para a época de fim de ano. Serve tanto para o Natal quanto para o Ano Novo, né? São das mentes super coringas. E é bem democrático, porque agrada tanto quem gosta de uma boca mais marcada, né, Rafa? Como também uma maquiagem mais dramática. Pois é. E aí vocês vão conferir a seguir o passo a passo para conquistar esses dois looks. Bom, então aqui a gente começou o tutorial de maquiagem para fim de ano, para o Réveillon. E, obviamente, o primeiro passo, independente se está calor, se está frio, se a pele é oleosa, se a pele é seca, a gente precisa hidratar a pele. Então eu sempre começo com uma boa massagem facial aqui, para dar uma oxigenada na pele e ajudar já a dar uma desinchada, para depois começar a pele. Bom, então eu vou começar com a base agora. Eu vou começar usando a Pure Radiance, que é uma base bem levinha, que tem bastante emoliente para hidratar a pele da Adri. Então eu vou espalhar por todo o rosto, começando pela parte central, que é onde a gente precisa de um pouquinho mais de cobertura. Como que a gente descobre qual o melhor tom de base para a pele? É sempre importante para escolher a base, a gente testar, né, obviamente, mas a base ideal é aquela cor que some na sua pele. Então ela definitivamente vai ser exatamente o seu tom de pele e vai ficar natural. Então agora, só para dar continuação nessa pele super natural que a gente fez, eu vou usar o Soft Matte Complete Concealer, que é um corretivo mais mate e ele tem um pouco mais de cobertura. Então ele vai realmente fazer o equilíbrio com essa base mais leve. Que em alguns pontos a gente vai precisar de um pouco mais de cobertura, como na olheira, em volta do nariz, algumas marquinhas ou outra. Então esse corretivo é ideal para não pesar. Bom, então já que a gente já terminou a pele, a gente fez a base, o corretivo, né? Então agora eu vou fazer a parte de dimensão no rosto, os contornos. Então eu vou começar com essa paletinha que é a Bord de Plage. Eu vou começar com esses dois bronzers aqui, que é o Sunwash Diffusing Bronzer. A ideia é que seja realmente bem leve, nada muito marcado, tá? Esse bronzer, na verdade, o Sunwash, ele já deixa super leve, então não tem a chance de ficar marcado. Mas, gente, não pese na quantidade de produto, porque não vai parecer maquiagem, vai parecer que é dela. E tem um tipo de pincel específico que você usa ou dá pra fazer com qualquer um? Assim, é sempre bom pincéis que sejam pequenos, né? Não podem ser muito largos, porque se for muito largo, ele vai pegar uma região muito grande do rosto, daí vai parecer blush já contorno. Como a gente quer algo bem contido, assim, bem marcadinho, com pouco espaço, né? A gente precisa de pincéis pequenos e mais firmes. Agora a gente vai fazer a parte de blush, né? Para dar um pouco de cor agora, já que a gente deixou ela um pouco mais enfim, mais opaca, né? Sem muita dimensão. Então a gente vai vir com blush. Esse é o novo blush líquido da NARS, que é um blush super pigmentado. Ele é super sedoso e apesar de ser muito forte, parecer forte, ele fica muito mais natural na pele. Tá? Então, com esse pincel da NARS, que é o Yashio, eu vou aplicar assim bem de leve, só para colorir a pele. E o legal do blush cremoso é que ele funge com a pele muito mais natural, de uma forma muito mais natural do que o blush em pó. Então ele parece que é um corado mesmo. Eu não tô acostumada a usar muito blush, eu uso mais bronzer. Tem alguma preferência para esses dois? Eu acho que é importante a gente pensar que como você tem um tom de pele mais moreno, mais amarelado, que nem o meu, por exemplo, é sempre legal trazer um pouco de coisa rosa, de pêssego, para ficar um pouco mais fresh, mais leve mesmo, dar um pouco mais de feminilidade. Porque o marrom ele fecha, ele fecha um pouco o semblante, sabe? Eu acho que até dá uma certa envelhecida, assim, porque eu acho que fica muito tom sobre tom, sabe? Então essa coisa coradinha parece que você fez exercício, enfim, acho que fica jovem. Então voltando na Bord de Plage, que é aquela paleta maravilhosa, que vem 4 iluminadores e 2 bronzers, eu vou misturar aqui 2 tons para aplicar, para trazer um pouquinho de luz aqui na pele da Adri, mas bem de leve, gente, que eu também não quero que fique muito forte, tá? Então essa parte de iluminadores, eu aplico com pincel, eu misturei 2 tons, eu aplico com pincel, uma vez que eu já vejo a quantidade que tá, que é o suficiente, eu venho com o dedo e vou dando uma leve apalpada, pressão mesmo na pele, para que esse pó funda com a pele e fique bem natural, para parecer que é uma luz interna dela, né? Então aqui eu já apliquei, ó, eu venho, deposito um pouquinho
e realmente vou fazendo essa pressão para fundir e ficar mais transparente, né? E a luz do iluminador vai em vários pontos do rosto, não só ali, né? Então a gente traz aqui na ponte do nariz, aqui ó, no arco do cupido e até um pouquinho na testa. Bom, então agora eu vou começar com esse lápis preto, olha pra baixo, que é um lápis bem macio da NARS, bem emoliente. Eu vou espalhar e depois eu vou esfumar para vir com uma sombra mais perolada e com brilho por cima, tá? Então, lembrando que a gente fez, eu passei um lápis bem macio, que é fácil de esfumar, que é o eyeliner da NARS, e agora eu tô esfumando só para fazer uma base pro olho que eu vou construir em seguida. Bom, gente, então como todo mundo vai, né, de tradicional, está vestido de branco, eu acho que assim, o prata ele já é muito normal pro ano novo. Eu tô sugerindo, bem normal, né? Eu sugiro a gente fazer uma sombra perolada com brilho, mas de outra cor. Então, hoje eu vou usar uma roxa, uma sombra mais intensa, mas ainda assim vai imprimir um pouco o olho escuro. Então, eu vou usar uma sombra que chama Kawaii, uma sombra da NARS. Olha pra baixo. E eu vou aplicar aqui agora por toda a pálpebra. Só que de uma forma bem sutil, tá? Porque eu não quero que fique muito forte. E vou esfumar com o próprio dedo também. Bom, então agora com o mesmo lápis preto que a gente já tinha usado, eu vou aplicar aqui um pouco rente aos cílios embaixo. Vou fazer um pouco a emenda, olha pra baixo. Que a ideia, na verdade, não necessariamente é estar com muito brilho no olho, ou muita sombra prata. A gente quer um olho mais marcante mesmo, pra combinar com o look branco, né? Então, acho que um olho mais escuro vai ficar bom. Acho que é mais esses pretos assim, bem no final aqui, pra realmente dar uma crescida e dar um olhar mais elegante mesmo. Olha, abre. Bom, então agora eu vou pegar um lápis preto, que diferente do primeiro que eu já tinha usado, esse é um lápis de longa duração, que ele realmente fixa muito bem. Então eu vou passar ele na linha d'água, olha pra baixo, tanto na linha d'água de baixo, quanto na linha d'água de cima. Então vê que já ficou um super olhão, né? Gente, agora eu vou passar máscara de cílios de bastante volume. Eu vou passar bem próximo da raiz da Bri, porque eu quero que fique bastante volume e bem pra cima. Tá? Então a vantagem dessa máscara era que ela deposita bastante produto, porque ela tem muitas cerdas e eu consigo chegar bem próximo da raiz. Tá vendo já a diferença, já que tá ficando bem próximo da raiz, depositando bastante produto, muito mais na raiz do que nas pontas. Então, porque se a gente pôr muito nas pontas, a gente pesa o look de uma vez só. Então, na raiz a gente consegue o volume e a densidade também. Bom, e agora que a gente já passou a máscara de cílios em cima, eu vou vir com esse pincel, que é um pincel mais achatadinho. Eu vou pegar a máscara e vou aplicar nos cílios de baixo, tá? Para dar esse volume e para dar esse efeito mais boneca, que ele realmente ajuda a abrir o olho. Aquele clássico efeito assim, meio anos 60, né? Aquela coisa bem marcadinha. Bom, então agora a gente partiu para a boca e eu vou fazer uma boca mais nude com um combinho maravilhoso que a gente vai usar em outro look também. E essa vai ser uma boca mais neutra, porque como a gente fez um olho escuro, eu quero deixar uma boca mais nude mesmo, que vai aparecer mais desapercebido, né? Então começando com lápis, só pra gente criar a dimensão aqui,
pra gente realmente desenhar e definir qual que é o formato da boca. Lembrando que, principalmente quando a gente está usando um batom mate, um batom líquido, um batom que é um pouquinho mais complicado de aplicar, é muito importante a gente fazer a definição, a gente realmente criar aqui o formato do lábio, para a gente ter pelo menos isso como base, como guia para preencher com o batom, né? Bom, e agora a gente vai preencher o lábio com batom mate líquido, pode sorrir. Esse é um batom bem pigmentado, ele é de longa duração, então assim, você pode passar a noite inteira com o mesmo batom, principalmente quando você tem esse lápis por baixo, né? E ele é muito confortável, apesar de ser mate, ele é bem confortável, ele não vai craquelar e vai te dar uma sensação de conforto. Bom, gente, então é basicamente esse o nosso look, uma das opções de look para fim de ano, que é um olho mais escuro, e a gente optar por um pouco de cor também, né? Mas essa coisa do preto também faz bastante sentido para deixar mais intenso, mais dramático. E, obviamente, uma boca mais nude para acompanhar, para quando você tiver com look branco, tudo vai ornar muito bem. Então, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, agora estou com a Bia e a gente vai fazer o segundo look de festas aí para final de ano. E na Bia eu já preparei a pele dela, já fiz exatamente todos os passo a passo que eu fiz na Dri. Eu fiz a parte de skin, a gente passou hidratante, a gente fez a pele, o corretivo, né, o contorno, um pouquinho do blush. E agora, na Bia, a gente vai fazer um pouco do foco mais nos lábios. Então, a gente vai fazer um super lábio mais avermelhado, ainda assim mate. E a gente vai fazer um olho um pouquinho mais leve, usando só uma sombra, só para quem quer ficar mais contida, de repente, seria uma opção. Então, vamos lá. Então, agora eu vou começar com essa sombrinha, que é uma sombra dourada mais envelhecida, né? Um dourado mais antigo. E eu vou aplicar ela por toda a pálpebra da Bia. Olha para baixo. Com o dedo mesmo, que a ideia não é ficar um olho super definido, super perfeito. A ideia é ficar mais borradinho, mas só para dar uma luz, né? Um tom mais quente. A gente já dá um pouquinho mais de profundidade, porque vai vir uma boca bem intensa. E com a mesma cor, eu vou aplicar um pouquinho da mesma sombra, bem rente aos cílios, embaixo, só pra gente criar aqui esse formato mais redondo. E vou esfumar, porque a ideia não é ficar nada marcada, é pra realmente criar essa profundidade no olho dela. Esse é um jeito da gente inovar um pouco no combo boca vermelha e delineador, né, Rafa? Ah, sim. Eu, particularmente, acho que boca vermelha e delineador, ele fica muito datado, né? Fica uma coisa, assim, tipo, muito feito, muito visto já. E eu acho que a boca vermelha, ela sempre acompanha muito bem, assim, vai muito bem com o olho mais quente, mais dourado, mais acobreado, mais amarronzado. Então, assim, pra quem gosta de uma bocona, nem precisa ser vermelha, mas uma boca intensa, combina muito esses tons mais terrosos, né? Então, agora com lápis preto de longa duração, eu vou aplicar o preto só na linha d'água superior, porque eu quero que a atenção fique mais rente aos cílios e crie bastante volume. Então o lápis preto ele ajuda a dar mais volume para a raiz dos cílios. Bom, então agora eu estou aplicando bastante camada de máscara, né? Estou passando aqui bem próximo da raiz para dar bastante volume e deixar bem curvado os cílios dela. Lembrando que essa máscara tem bastante cerdas, então ela ajuda realmente a chegar lá na raiz e puxar e realmente dar essa curvatura maior. Olha a diferença. Então agora a gente vai aplicar máscara de cílios com pincel para aplicar nos cílios inferiores, para dar aquele aspecto de olho bem aberto. E quando você tem um olho muito escuro, muito dramático, ele ajuda para dar mais densidade. Quando você tem um olho mais claro, ele realmente dá esse efeito mais aberto mesmo. Bom, e agora chegou no foco da maquiagem, que é os lábios. Então, a gente escolheu aqui um tom de vermelho mais aberto, bem intenso, que vai dar esse up na maquiagem, que vai ficar super festivo. E eu acho que o tom de vermelho também eu acho que é super moderno. Então, vamos lá. A gente vai começar pelo lápis de contorno. Porque quando a gente está falando de boca vermelha, gente, a gente está falando de boca definida.
Então a gente precisa realmente de um produto para ajudar a dar essa definição nos lábios, né? Dificilmente você vai conseguir uma boca bem delineada, bem realmente com bastante contorno, bem definida, sem um lápis de contorno. A gente precisa dele para criar o formato. Bom, então aqui finalizando o contorno, agora eu vou vir com o nosso novo batom mate líquido da NARS, que é um batom extremamente confortável e como ele é muito pigmentado e ele é líquido, é muito importante dar uma agitadinha e também dosar o produto aqui na quantidade que vai vir no pincel para não vir com muito e para não borrar, tá? Mas obviamente a gente já tem o formato, a gente só vai seguir esse mesmo desenho. Lembrando que mesmo que você não tenha um lápis que é da mesma cor do batom, não tem importância. Pode ser mais escuro, pode ser mais claro, porque a gente vai sempre chegar aí num equilíbrio. Então um vai cobrir o outro, então não tem importância. Então, gente, assim, obviamente, batom vermelho ele fica bom com qualquer roupa, seja uma roupa branca, uma roupa clara, uma roupa escura, uma roupa estampada. Então, acho que batom vermelho é clássico e seja lá o tom que for, eu acho que sempre combina. Mas esse tom mais aberto, ele é perfeito pro verão, pro ambiente mais quente, até de praia, né? Eu acho que é um vermelho quase que alaranjado, assim, eu acho chiquérrimo. E óbvio que sendo mate, ele vai durar muito mais, então você vai conseguir aí aproveitar uma festa a noite inteira sem precisar ficar retocando. Então, esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, né, Rafa? A gente deixa lá comenta, comentários. tira dúvida, tira dúvida. A gente vai colocar os produtinhos para vocês conseguirem reproduzir em casa. Um beijo, então. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.